6. As nossas armas espirituais. Olá, queridos, a paz do Senhor. Mais uma vez aqui estamos para juntos aprendermos da palavra de Deus. Estaremos tratando agora sobre a lição de número 6, as nossas armas espirituais. O texto áureo diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios 10, 4. A verdade prática diz assim: diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Para início de conversa, nós queremos dizer que, à luz de Efésios, no capítulo 6, do verso 10 até o 18, o apóstolo São Paulo, ele trata sobre a batalha espiritual. Essa batalha espiritual, ela tem o seu prefácio desde o momento em que nós começamos a nossa vida, a nossa caminhada de fé com Cristo Jesus. Já falamos que não é uma batalha travada entre Deus e Satanás. Satanás não é páreo para Deus. Deus é o Criador. Deus é o soberano. Satanás é uma criatura. Porém, essa guerra, essa batalha espiritual, ela é um trabalho envidado por Satanás com todos os seus esforços para tentar destruir a boa obra que Cristo começou em nós, conforme Filipenses capítulo 1, versículo 6. Falamos que nesta vida nós temos 3 opositores. Nós temos 2 do lado de fora e um que está interno em nós, a natureza carnal pecaminosa. O inimigo se vale das nossas fragilidades e usa os instrumentos de fora para tentar atingir a nossa fé. Porém, nessa verdade prática, nós estamos salientando que o cristão pode estar tranquilo, sossegado, porque ele tem à sua disposição 3 armas poderosas para vencer a Satanás. A primeira que nós podemos analisar, a palavra de Deus; a segunda, a oração; e a terceira, o jejum. É nesse particular, à luz de 2 Coríntios 10, 4, que Paulo diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Importante dizer aqui que, ao falarmos sobre armas, nós estamos usando tal linguagem de modo metafórico para dar ênfase aos recursos espirituais que estão à nossa disposição para vivermos uma vida de batalha contra o inimigo de modo vitorioso. Não estamos aqui para tratar dessa batalha espiritual de modo sensacionalista, daqueles que procuram dizer: vamos ungir a cidade, vamos ungir um monte, vamos ungir isso ou aquilo, o diabo está ali ou está aqui. Não. A batalha é que o inimigo, ele procura desfazer o plano salvador que Jesus operou em nossas vidas. E para você vencê-lo, basta simplesmente se apropriar dessas armas que estamos mencionando aqui: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Você não precisa de técnicas, você não precisa de arranjos, você não precisa de apetrechos, você não precisa seguir a crença medieval ou as ditas superstições. Basta crer no que a Bíblia diz. Ouça a Bíblia, permaneça na palavra e assim você tem as armas necessárias para vencer o grande opositor, Satanás. A nossa leitura bíblica, ela está em Lucas capítulo 4, 1 a 4,
16 a 20. Uma passagem que é conhecida dos amantes, dos leitores das Escrituras Sagradas. Queridos, no nosso primeiro ponto, estaremos tratando sobre as armas do crente, o subponto 1, as armas, o subponto 2, as estratégias do inimigo, o subponto 3, o chefe de toda força do mal. No ponto 2, as 3 armas espirituais do cristão, a palavra de Deus, a oração e o jejum. E no ponto 3, nós temos Jesus Cristo, o nosso modelo maior. Subponto 1, vencendo o diabo com a palavra. Subponto 2, vivendo em oração. Subponto 3, vivendo em jejum. A primeira coisa que nós podemos dizer é que na nossa caminhada para o céu, nós não podemos baixar a guarda. Não podemos viver em descuido, sem vigilância, pois o maligno, ele não dorme. Nós temos na própria palavra de Deus, em Mateus 13, 28, que por cochilar o inimigo semeou o joio no meio do trigo. Assim, nós precisamos estar em alerta 24 horas, lendo a Bíblia, orando, jejuando, vigiando, para não deixar oportunidade, brecha, para que esse inimigo venha fazer estrago em nossas vidas. Portanto, a primeira coisa que nós devemos levar em consideração é que o inimigo não brinca nessa batalha. E ele quer atrapalhar a nossa caminhada, a nossa jornada para o céu de glória. Por isso, o apóstolo São Paulo, sabendo dessa realidade espiritual, ele disse em 2 Coríntios, quando nós lemos no capítulo 2, verso 11, não ignoreis os seus ardis. A palavra grega aí, noema, essa palavra noema, no grego, como está aparecendo aí, ela fala de percepção mental, ela fala de pensamento, ela fala de propósito vil. Quando Paulo é categórico em dizer, não ignoreis os seus ardis, ele estava deixando claro que o inimigo, ele tem um plano arquitetado mentalmente, diabolicamente, para atacar as nossas vidas. Seu propósito para com o crente nunca é bom, é vil, é perverso, é cruel, é maléfico. Querido irmão, querido professor, querido aluno, Igreja de Deus, não durmamos. O apóstolo São Paulo, ele nos conclama a vigiar sempre e estar acordados, porque esse inimigo vil e perverso, ele está sempre procurando brechas para atacar as nossas vidas. Aliás, em 1 Pedro 5,8, esse homem de Deus diz que ele anda ao nosso derredor procurando a quem possa tragar, rugindo como leão. Porém, ele é um leão derrotado, ele só tem a aparência de leão, mas não é o leão da tribo de Judá. Mas o cristão não pode vacilar. É preciso uma vida disciplinada, uma vida de santidade, uma vida de vigilância, para que esse inimigo não encontre acesso em nossas vidas. Em Efésios capítulo 6, verso 16, Paulo reforça a ideia e ele diz que nós temos que ter cuidado contra os dardos do maligno. Essa expressão no grego, belos. Vamos analisar essa passagem bíblica? Efésios capítulo 6, verso 16. Tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A palavra aqui, dardos, é belos. Essa expressão belos no original, como está aparecendo aí,
ela fala de mísseis ou flechas, setas do maligno que são lançadas contra nós, lançadas contra os servos de Deus. Veja que modernamente nós já temos na Bíblia a palavra míssel. Então o diabo não brinca no seu trabalho de atacar as nossas vidas. As flechas, os mísseis, as suas táticas, suas estratégias, ele não mede esforços para atacar a nossa vida. De modo que o cristão precisa viver em constante comunhão com Deus, se valer dos recursos espirituais, a palavra, a oração e o jejum. Contra essas três armas, o inimigo não tem força para agir contra a minha vida e contra a sua vida, querido irmão. Talvez você esteja me ouvindo agora e talvez, quem saiba, esteja enfrentando uma batalha espiritual, ataques do maligno, mas você pode agora pegar o escudo da fé e o inimigo não vai conseguir vencer a sua vida, derrotar o bom trabalho que Cristo começou na sua vida, na minha vida, em nossa vida. Por isso, não podemos brincar, precisamos nos valer desses recursos espirituais, dessas disciplinas espirituais. Assim estaremos apostos, firmes, incólumes para vencer a Satanás. Quando nós lemos Efésios 6, verso 10, ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Daí a importância do cristão procurar viver a santa e preciosa palavra de Deus. Nesse primeiro ponto que nós estamos aqui fazendo menção sobre as nossas armas, nós começamos dando uma ênfase sobre as armas do crente. Interessante salientar que quando nós nos voltamos para as páginas do Velho Testamento, de modo ainda arcaico, obsoleto, se fazia uso de certas armas que na atualidade não teria tanto poder, tanta ênfase, porque na Bíblia nós temos as guerras que eram travadas com a espada, com a vara, com a funda, o arco e a flecha, a lança e dardo. Eram as armas naquela época, ainda que elas fossem rústicas, simples, mas eram armas que nas mãos de homens que sabiam lutar, elas se tornavam poderosas. E aí nós temos as diversas passagens bíblicas que fazem alusão ao tipo de arma ou armamento que naquela época dos tempos bíblicos se faziam uso delas. Agora, as armas de defesa, elas envolvem, em primeiro lugar, o escudo, o capacete, a couraça e a caneleira. Eram as armas de defesa, colocada no corpo de um soldado, daquele que batalhava para estar protegido contra um ataque que viesse ao corpo. Assim, não esqueça, querido professor, fale das armas antigamente usadas para o combate: espada, vara, funda, arco e flecha, lança, dardo. E a de defesa: escudo, capacete, couraça, caneleira. Eram as armas que naquele tempo se fazia uso para as batalhas. Mas é muito importante salientar que o povo de Deus, indo para as batalhas daquela época, ainda que eles viessem a fazer uso de tais armamentos, eles sabiam muito bem que a vitória era dada por Deus. Quando nós olhamos para a passagem bíblica, como Davi, ao enfrentar o gigante Golias, lendo 1 Samuel 17, 45, ele deixou bem claro para aquele gigante: tu vens contra mim com espada, com escudo e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor, Deus dos exércitos, o exército de Israel, do Deus vivo, a quem tu, Golias,
afrontaste. Então veja que Davi parte para Golias confiando na autoridade do nome do Senhor. Podemos citar também o povo de Deus, Israel, ainda sendo uma nação escolhida pelo Senhor, quando partiam para uma batalha, estavam certos que a vitória não vinha pelo arco, não vinha pela espada, não vinha pela flecha, nem pela lança. A vitória, ela vinha através da autoridade do nome do Senhor. No Salmo 20, versículo 7, o salmista é enfático. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Querido professor, querido aluno, superintendente, é relevante que você fale na sala de aula, explique aos alunos que nós confiamos no Deus que deu vitória a Israel, no Deus que guiou o seu povo, no Deus que levantou soldados e guerreiros. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como diz Hebreus capítulo 13, versículo 8. Assim, nós não estamos agora tratando de uma batalha lá do Velho Testamento. Porém, as batalhas que os israelitas enfrentavam, ainda que fosse com homens de corpos, de carne, de sangue, tinham o seu cunho espiritual. Porém, a nossa batalha agora não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra o príncipe das trevas, Satanás. De modo que as armas, elas precisam ser espirituais. Palavra de Deus, oração e jejum. Sem isso, você não vai conseguir vencer a Satanás. É preciso atentar para uma coisa. O apóstolo São Paulo recomenda em Efésios capítulo 6, 10 em diante, que nós devemos nos revestir da armadura de Deus. E assim tomar posse da espada, que é a palavra, o escudo da fé, para vencermos esse arqui-inimigo Satanás. Porém, foi dito pelo apóstolo São Paulo que as armas, 2 Coríntios 10, 4, da nossa batalha, da nossa guerra, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para desfazer fortalezas. As armas carnais, elas são caracterizadas de 3 maneiras. A primeira maneira é que ela fala da sedução por meio da personalidade. Em segundo lugar, as armas carnais, elas falam da engenhosidade humana. E em terceiro lugar, ela fala da crítica eloquente. O homem ímpio tenta seduzir pelo seu poder, pela sua influência, pela sua eloquência, pelas suas críticas. Porém, o cristão vai rebater com as armas espirituais: palavra de Deus, oração e jejum. É assim que se vence qualquer inimigo. Querido irmão, talvez você esteja sendo vítima desse ataque do impostor, crítica eloquente, sedução, argumentos, engenhosidade humana, mas não temas. O teu Deus é quem te dá a vitória. Apenas confie na palavra de Deus, na oração para com o Pai e em uma vida de jejum e consagração. Assim teremos a vitória. Satanás não tem qualquer poder contra um cristão que vive a palavra, que vive em oração e que, na verdade, vive piedosamente uma vida de jejum e de intimidade perfeita com Deus. Assim nós podemos viver isso e teremos vitória contra esse inimigo. As estratégias do inimigo. É interessante que nós temos aqui, biblicamente, um conflito contra o mal. E para nós vencermos, Efésios 6,10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nessa nossa caminhada para o céu, nós somos afrontados e atacados por Satanás. Mas, se nos fortalecermos em Deus e no seu poder, se valendo metaforicamente dessas 3 armas, palavra, oração e jejum,
o inimigo não terá qualquer chance contra a nossa vida. Visto que uma vida marcada pela oração, pelo jejum e pela palavra, ela nos fortalece, traz substância para a nossa vida. Mas é importante conhecer as estratégias do inimigo. O cristão de uma vida bem-sucedida na fé, na oração, na palavra, ele vai vencer as estratégias, os ataques de Satanás. O nosso inimigo, ele não poupa tempo, nem armas, nem ciladas, tudo para estragar a boa obra que Cristo começou em nossa vida. Quando você lê o Salmo 91, primeiro até o verso 6, você pode ver a estratégia e o ataque do maligno contra os servos de Deus. Porém, se estivermos dentro de Cristo, como diz Colossenses 3:2, na oração, na palavra e no jejum, o inimigo não terá vitória contra a nossa vida. Mas, se o cristão tem uma vida indisciplinada, não vigia, não vive em santidade, não vigia suas palavras, sua boca, seus pensamentos, o inimigo terá vez contra a sua vida. De modo que é necessário que o cristão tenha todo o conhecimento da estratégia desse inimigo, que ele se vale de todos os meios para atacar as nossas vidas. E quando nós atentamos para essas estratégias do maligno, eu vou colocar aqui algumas. A primeira, Mateus 13:19, ele arrebata a palavra que foi semeada em nosso coração. A segunda, Atos 5:3, ele leva as pessoas a andarem atrás de posição com mentiras, com engodo e com falsidade, como aconteceu com o casal Ananias e Safira. A outra coisa, ele procura uma brecha em nós para colocar o espírito de traição. Vocês se lembram de Judas? Lucas 22, verso 3? Todas as oportunidades que Judas começava a criticar Jesus, como está em João 12, o diabo começou a entrar nele e a provocar em Judas o espírito de traição. É assim que Satanás, ele vai começando a desenvolver o seu trabalho. A outra coisa, ele escraviza as pessoas. Ele tenta a fé de uma pessoa até o limite, para depois jogar essa pessoa para um lado e para o outro. Está lá em Lucas 22, que o próprio Senhor Jesus disse: Pedro, Satanás pediu para eu te peneirar, para eu te jogar na peneira. Ele usa pessoas, teólogos, com doutrinas de demônios. Vocês estão vendo na atualidade pessoas que foram teólogos, conhecedores, conceituados, mas que hoje estão negando o que pregavam, desfazendo da Bíblia, com termos baixos, com insinuações teológicas totalmente dominados por Satanás. Lá em 1 Timóteo 4:1, a Bíblia diz que existem as doutrinas de demônios, e há homens que são usados pelos demônios, até aqueles que estavam no nosso meio. Quando você lê Atos capítulo 20, Paulo diz: é de dentre vós que surgirão homens dizendo coisas perversas. Então não se estranhe quando você vê um teólogo ou um pregador que você seguia, que você admirava, que você ouvia e que doravante ele nega a inspiração, nega a Bíblia, ou anda com termos baixos, desfazendo da palavra, dizendo que a Bíblia é um mito, dizendo que a Bíblia defende casamento contrário. Na verdade, tais pessoas estão sendo instrumentos de Satanás. Isso está na própria palavra de Deus. Assim, nós não podemos brincar. Esse inimigo é sagaz, é astuto, é a velha serpente, é o Beuzebu. Nós temos que estar sempre em alerta. E aqui estão algumas de suas estratégias que buscam atrapalhar a nossa vida de comunhão com Deus. E Pedro é bem claro, ele anda ao vosso derredor procurando a quem possa tragar, rugindo como leão. Vigiemos então.
Esse inimigo, nós sabemos que ele é o chefe de toda força do mal, ou seja, ele é o cabeça de todos os poderes das trevas. É ele que luta contra nós, contra a igreja. Por isso, em Efésios 4:27, Paulo diz: não deis lugar ao diabo. Você também pode ler Romanos 13, verso 12, bem como Efésios capítulo 6, verso 11. Assim, esse inimigo, que é a força de todo mal, ele é chamado na Bíblia de Satanás, Beuzebu, maligno, iníquo, o valente armado. Portanto, queridos, devemos conhecer essa força do mal e procurar nos fortalecer no Deus Todo-Poderoso. Agora, indo direto ao ponto, falando dessas três armas, nós temos a primeira, a palavra de Deus. Amado irmão, querida irmã, quando nós falamos da palavra de Deus, Hebreus 4:12 diz que ela é viva, ela é eficaz. Jeremias 23:29 diz que ela é como martelo, ela é como fogo. Quando você lê o Salmo 119 por completo, a ênfase é sobre a palavra de Deus. Provérbios 30, verso 5, você vê o quanto ela é pura. Ou seja, a palavra de Deus é a primeira arma do crente. Por quê? Porque através dessa palavra, o crente recebe o alimento que fortalece o seu corpo, o seu espírito e a sua alma. Quando nós lemos a própria palavra de Deus, em Mateus 4:4, Jesus ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aqui está o alimento, aqui está o conteúdo. Quem se alimenta dessa palavra não tem pós-modernidade, não tem teologia neutra, não tem ideologia de gênero, não tem teologia liberal que consiga destruir a sua vida. Pois aqui está a espada do Espírito, a palavra de Deus. Quem se alimenta dessa palavra tem vida e vida com abundância. João 6,63, Jesus disse que as palavras dele são espírito e vida. Assim, nós podemos analisar que quando Deus enviou o profeta Ezequiel para falar à nação rebelde, você pode ler o capítulo 2, verso 9 até o 10, Ezequiel 3 primeiro, Deus disse: coma a palavra, porque ele estaria em meio de um povo rebelde, contumaz, e para não ser contaminado com tais pecados, ele deveria fazer da palavra o alimento da sua alma. E essa palavra ia fazer parte do seu ser, da sua essência, da sua vida. Então veja que essa palavra na boca dele era o sabor de mel, ou seja, é maravilhoso, é gostoso, é saboroso quando fazemos a vontade do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Nós vemos que Jesus falou desse poder e nós podemos analisar, queridos irmãos, que essa palavra, além de alimentar a nossa alma, o nosso espírito, nos fortalecer, nós podemos fazer apologia da nossa fé e viver em santidade. João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Também João 15:3, essa palavra, ela nos lava, ela purifica. Vós já estáis limpo pela palavra que tenho falado. João 15, verso 3. Assim, se você quer uma vida fortalecida, o apóstolo Pedro tem um recado. Basta você ler 1 Pedro 2,2. Desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o genuíno leite espiritual, para que por eles vos seja dado o verdadeiro crescimento para a salvação. Quer crescer na salvação? Quer viver uma vida cheia de frutos? Come essa palavra. Viva essa palavra. Não há espaço para o diabo em nossa vida quando firmamos a nossa vida na santa palavra de Deus. Essa palavra, ela traz prosperidade. Essa palavra, ela nos torna irrepreensíveis.
Está lá no Salmo 119, verso 1. Assim, não podemos deixar de lado a santa e preciosa palavra de Deus. O apóstolo São Paulo nos aconselha a tomar a espada do Espírito, a palavra de Deus. É a nossa única arma de ataque para desfazer as obras do diabo. E você já sabe, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada, útil e proveitosa para redarguir, para corrigir, para ensinar a justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A segunda arma é a oração. A oração não é apenas uma conversa solta, é uma vida de intimidade com Deus. Nós podemos analisar que a oração ela é fundamental para a nossa intimidade e comunhão com Deus. Nós temos que começar o nosso dia com a oração, fechar o dia com a oração e viver o dia todo em oração. O apóstolo São Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,17, ele diz: orai sem cessar. Salmo 55, verso 17, o salmista já dizia: pela manhã, ao meio-dia e à tardinha, eu irei fazer a ti a minha oração. Quando você lê Efésios 6,18, Paulo separou a armadura da oração, ou seja, coloque toda a armadura, mas depois ore. A oração traz fortalecimento. A oração, ela ia trazer um fortalecimento para toda aquela armadura. Ora, nós podemos observar que Israel, o povo de Deus, venceu batalhas, como também Davi, como também Moisés, porque viviam em oração. Moisés abre o Mar Vermelho através do poder da oração. Elias, capítulo 18, 37, 38 de 1 Reis, fez descer fogo do céu através da oração. No Pentecoste, Atos 2, o fogo desceu quando a igreja orou. Igreja que ora tem avivamento. Igreja que ora tem poder. Igreja que ora tem comunhão. O jejum, na verdade, é outra arma poderosa. Nós podemos analisar Isaías 58, verso 3 e verso 4. É claro que quando falamos do jejum, não estamos falando de uma mera ostentação. De maneira nenhuma, porque essa prática piedosa, para muitos judeus, fariseus, se tornou uma forma de querer evidenciar perante todos intimidade com Deus. Jesus os rebateu, não o jejum, mas a forma, a maneira que os fariseus estavam tratando o jejum. A nossa oração e o nosso jejum não devem ser placas de ostentação de vida piedosa, mas é algo em secreto com Deus. A prática do jejum, ela é tanto velhotestamentária como neotestamentária. Se vocês analisarem, está claro na palavra de Deus os propósitos pelos quais se deveriam jejuar. Primeiro, expressar tristeza, punição, humilhação, pedir a orientação divina. Era assim que o jejum era tratado no Velho Testamento. No Novo Testamento, o jejum segue esse viés, mas a ênfase é buscando orientação para o envio de obreiros e para o serviço do Senhor Jesus. Para nós, o jejum, ele pode ser usado como a busca de orientação divina para uma vida espiritual, buscando o auxílio poderoso de Deus para que nos tornemos mais sensíveis ao seu poder e como fazer uso desse poder em nós. O jejum não é uma barganha. O jejum não é algo sem valor, como dizem alguns teólogos liberais. O jejum é uma arma poderosa. Não pode estar separado, tem que estar aliado. Jejum, oração, palavra de Deus. Palavra de Deus, jejum e oração. Se os três estiverem alinhados, harmonizados, a vitória é certa. Em terceiro lugar, nós temos o exemplo de Jesus. Por que ele é o modelo maior? Porque Jesus, ele viveu uma vida confiando na palavra, confiando na oração e também na vida de jejum. Basta você atentar
para a palavra de Deus e ver o quanto Jesus reverenciava a palavra. A passagem bíblica de Lucas deixa isso bem claro. Jesus lê a palavra e diz: hoje se cumpre esta profecia. Em Mateus 4, Jesus Cristo vence o diabo citando o Velho Testamento, mostrando que ele valorizava e respeitava a santa e preciosa palavra de Deus. Nós podemos analisar que o Senhor Jesus Cristo, nos dois episódios, Mateus 4, Lucas 4, ele valoriza a palavra, ele respeita a palavra. E em ambos nós podemos ver, Mateus, Jesus está jejuando, se preparando para a grande missão. Ele jejuma, ele ora e ele vive a santa e preciosa palavra de Deus. Podemos perceber que o diabo tentou Jesus na área do prazer, da comida, na área da exibição, da fama e na área do poder. Por que Jesus não cedeu? Porque ele disse: está escrito, está escrito, está escrito. Certo teólogo disse: eu dou 1 por aquilo que está escrito do que 1 tonelada pelo que eu disse. É melhor o está escrito. Nós podemos analisar que Jesus deu valor à oração, deu valor à palavra e deu valor ao jejum. Se quisermos ter uma vida intensa, cheia de poder e de vitória, coloquemos essas 3 armas em nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém.